Muito bem. Olha, nós estamos iniciando o programa e eu estava aqui observando justamente, Lucas, né? Viu, Lucas? A temperatura e a previsão que está se cumprindo aqui, o tempo encoberto, fechado. Você tem como mostrar aí, meu caro Boni? Hein, Boni? Fechou, olha só como que está São Luís. A fotografia do Leonardo, nosso colega de trabalho, ele tirou essa fotografia daqui da cobertura, onde fica a sede da TV Meu Norte. Olha só a situação, hein? Mas fechou o tempo. Me lembra Curitiba, a minha cidade, né? A capital do meu estado. Curitiba fica pelo menos umas 200 vezes por ano desse jeito aí. Demora para aparecer o sol por lá, meu amigo. Olha, Curitiba, para quem não conhece, a gente tem todas as estações no mesmo dia. Você não pode sair sem casaco, mas ao meio-dia você tem que tirar, porque tem um calor insuportável. À tarde vem uma chuvinha, você tem que ter o guarda-chuva, uma capa de chuva. Né? Aí melhora o tempo mais no final da tarde, faz frio novamente à noite. É uma capital diferente. Nós temos telespectador ao telefone, ao Norberto, nosso queridíssimo Norberto da PRF, ele que é da comunicação, da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos saber do Norberto quais são as informações que ele tem em relação ao final de semana. Hoje é quarta-feira, né? Se ele tem alguma informação em relação ao final de semana. E também a Rafaela me passou aqui as informações. Rafaela, deixa eu só ver aqui. O Antônio Norberto vai falar sobre os índices de acidentes registrados nas últimas semanas, né? Nas últimas semanas nas rodovias do Maranhão. Fala sobre as medidas da PRF para melhorar a segurança. A PRF que sempre está mudando a sua forma de trabalhar nas rodovias para evitar que haja o maior número de acidentes. Alô, meu caro Norberto, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Carlos Moraes, muito boa tarde. Sempre um prazer falar com você, viu? Prazer é todo meu. Norberto, passe para os nossos telespectadores aí os acidentes registrados nas últimas semanas, você que sempre tem essas informações e que coloca aos amigos da imprensa. Carlos, nas últimas semanas, e principalmente agora nesse início de julho, aconteceram alguns acidentes assim que a gente acredita por conta do fluxo que fica mais intenso nesse período. A partir do meio do período junino até o fim de julho, início de agosto, a quantidade de veículos ela aumenta nas rodovias, sejam federais ou estaduais de todo o Brasil. E além desse aumento de veículos, aumenta também a quantidade de pessoas. As crianças estão de férias, muitos profissionais também estão de férias, então o deslocamento é maior. E assim, o acidente destacado, assim, bem destacado, mais recente foi o de domingo, né, onde vieram a óbito 8 pessoas num só acidente aqui no Campo de Peris, que é sempre uma preocupação grande. O Campo de Peris, que tem retões, e em alguns locais o asfalto ainda não está o ideal, e às vezes a pessoa falta a atenção do condutor, e acaba às vezes acontecendo acidentes graves. E esse acidente de domingo foi realmente muito grave, inclusive com repercussão nacional. A PRF, já agora no início do mês, iniciou o período de fiscalização mais intenso. Hoje, na unidade operacional de Pedrinhas, que é o conhecido posto de Pedrinhas, foi feita uma fiscalização intensa em cima de veículos de lotação, de veículos de placa cinza e também de vans, transporte alternativo nas vans, fiscalização do tacógrafo com o IMEC. O PROCON também esteve lá com os PRFs, fazendo um trabalho conjunto agora nesse período de férias. Muito bem. Norberto, o cuidado tem que ser redobrado, porque nós estamos no período de férias, né? Os pais vão passear com os filhos, né? Vai a família toda, então é preciso redobrar os cuidados, não é isso, meu amigo? É verdade, Carlos. Assim, além daqueles cuidados iniciais, né? E cuidados simples, como, por exemplo, verificar os documentos, que às vezes uma coisa banal, esquecer o documento pode atrapalhar a viagem. Ter que retornar, ter que esperar alguém levar o documento para apresentar a fiscalização.
A questão dos equipamentos, são muito importantes, você verificar a qualidade dos pneus, se ele ainda consegue absorver água na pista, por exemplo. Os pneus, ele tem essa função, se tem biscoito. O limpador de para-brisa, os outros equipamentos também, às vezes, são exigidos. Além da documentação e dos equipamentos, o cinto de segurança, ele é obrigatório, tanto para quem está no banco da frente como atrás. Muitas pessoas pensam que atrás não é obrigatório, mas é obrigatório. O valor da multa, inclusive, é o mesmo valor para o motorista ou para quem está no banco de trás. Então, todos os passageiros atrás do banco de trás também têm que usar obrigatoriamente o cinto de segurança. E agora, a partir do dia 8, na sexta-feira, começa a cobrança também em cima do farol aceso, né? Todos os veículos que circulam no país em rodovias federais e estaduais precisam estar com os faróis acesos, farol baixo. E aí eu faço já uma ressalva, que não é o farol de milha, o farol de neblina, não é. Também não é a meia luz, aquela luz de posição que o veículo, quando o veículo está parado. É o farol baixo mesmo, aquele que ilumina à noite. Não é o farol alto, é o farol baixo. Todo veículo tem que circular 24 horas, seja de dia, seja de noite, portanto, com o farol aceso. E a multa para quem não desobedecer a nova lei é de R$ 85,00 por enquanto, né? Que vai ter a partir de novembro, entra uma nova lei já reajustando o valor das multas de trânsito, que desde 1997 não tinha sido reajustado. Norberto. Somente embriaguez e ultrapassagem que tinha sido reajustado, mas não a totalidade das multas. E a sua opinião, Norberto, sobre essa lei aí que exige agora os faróis acesos, você entende que contribui para diminuir o número de acidentes? Carlos, a gente tem que sair sempre do empirismo e ir para a ciência, né? A ciência está aí para a gente aprender com ela e fazer ciência também. Em todos os países que adotaram o farol aceso, todos eles constataram melhoras nos índices de acidente e nos índices de óbitos, além de feridos. A quantidade de acidentes foi reduzida nesses países entre 5% a 18%. Então, uma redução muito grande. E a quantidade de óbitos é também na mesma proporção. Às vezes, a quantidade de acidentes, a redução é pequena. Mas quando você observa o atropelamento de pedestre, o atropelamento de ciclista, fica muito maior assim, a redução. Porque, às vezes, a pessoa pensa que numa via duplicada não é obrigatório, porque não pode ter colisão frontal. Mas o pedestre atravessa a via duplicada, o ciclista atravessa a via duplicada. E a redução de acidentes de pedestre e ciclista é muito grande. Então, é uma lei que vem para o bem. Não se pode confundir hora nenhuma com indústria de multa, não sei o quê. Isso não vale. Você lembra que há mais de 3 anos que a Polícia Rodoviária Federal, este amigo que vos fala principalmente, já advertia para as pessoas andarem de farol aceso. Porque já era uma recomendação do CONTRAN de 1998. E no Maranhão a gente sempre falava sobre isso, a importância do farol aceso. O veículo tem que ser visto de longe, ao longo, para evitar a manobra de ultrapassagem do outro veículo que vem no sentido oposto. E trânsito é ver e ser visto. Tudo no trânsito é questão de milésimo de segundo. Esse acidente que teve com 8 óbitos no campo de Peris, a gente está verificando a questão se o farol do veículo pequeno estava aceso ou não, porque pode parecer uma banalidade, mas não é. Quando tem o motorista está sob pressão, e ali é questão de fração de segundo, a decisão dele entrar para a contramão pode ser influenciada pelo uso do farol do veículo que vem no sentido oposto. É verdade. Então, é muito importante, a redução é clara, é cristalina, da quantidade de acidentes, mortos e feridos. O farol aceso, ele evita o pior tipo de acidente, que é a colisão frontal. Só para o ouvinte, teleouvinte entender melhor, a colisão frontal, ela corresponde apenas a 3% do total de acidentes em todo o Brasil em rodovias federais, somente 3%. Os outros são saída de pista, capotamento, colisão transversal, colisão traseira, etc. e tal. Mas esses 3% de colisão frontal
são responsáveis por mais de 35% dos óbitos em rodovias federais de todo o país. Então você percebe a letalidade. Muitos acidentes, muitas pessoas que eram para estar conosco, vivas, com suas famílias, prestando serviço à sociedade, não estão porque estavam trafegando com farol apagado, infelizmente. Essa lei ela veio para o bem, ela é oportuna, a gente já defende ela há muito tempo e ela, no meu entender, está chegando até atrasado. Vale ela só vai para as rodovias, ajudar bastante Norberto? a reduzir os acidentes. Vale só para as rodovias? Por enquanto, ela está apenas para rodovias, né, que de todos os tipos, federais, estaduais, mas, assim, é importante, eu particularmente já uso dentro da cidade há um bom tempo. Você ajuda muito o pedestre e ajuda o ciclista e, às vezes, o motociclista também, andando de farol aceso. A motocicleta já é obrigatório desde 1997, né, a multa já é gravíssima, 7 pontos na carteira, a desobediência, e além do valor de R$ 191. Agora, os veículos também, os carros também têm que andar com o farol aceso. A Polícia Rodoviária Federal, ela não está na lei, mas existe um direcionamento, uma interpretação para a PRF acatar o DRL, que é o farol de rodagem diurna. O DRL é uma sigla em inglês, que quer dizer farol de rodagem diurna, que não é o farol baixo, ele é um farol apropriado para rodar de dia. E vem veículos de luxo, veículos de maior valor, geralmente de 100 mil para cima. Mas alguns outros de valor menor também já tem, de algumas marcas. E o DRL, a PRF vai acatar, não é o farol de milha, não é o farol de neblina, é o farol para rodagem diurna, que quando você liga o carro, ele acende automaticamente. Ele já vem preparado, a altura dele é direcionada um pouco para cima, e ele é mais eficiente ainda do que o farol baixo do E a tendência é essa, né, Norberto? A tendência é que todos os carros acabem vindo com esse farol. É verdade, a tendência é essa, porque realmente é uma lei muito importante e vai ajudar bastante na vida das pessoas. Norberto, quero agradecer muitíssimo as informações, um bom trabalho a você e a todos aí da PRF, tá bom? Muito obrigado, Carlos, e um bom programa para você, um abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado. Olha, essa informação, né, dos faróis acesos, e o Norberto deixou bem clara, né, essa lei. É o meio farol, não adianta você ligar farol de neblina, luz alta, é o meio farol. E ele disse aí, alguns carros já vêm de fábrica, né? Você ao ligar, dá partida no carro, a luz de dia já acende. E melhora realmente a visibilidade, né? Você tem uma noção maior de distância, sobretudo quando a gente se depara com um tempo como esse que nós mostramos, né? Um tempo nublado com nevoeiro, então facilita e muito. Vamos ao telefone, tem telespectador querendo participar, querendo falar no programa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Aqui falando é Railson Santos da Silva, aqui do Alto Calhau. Um abraço a todos os amigos aí do Alto Calhau. Você quer falar sobre que assunto, amigo? Seja bem-vindo. Rapaz, eu quero dar minha opinião aí no negócio do farol aceso aí, de dia aí. Você é o seguinte contra? é esse, eu fico me perguntando para mim, que eu não sou, por exemplo, não entendo muito de lei de trânsito assim, mas eu entendo um pouco, eu dirijo. Eu quero saber, assim, por exemplo, essa lei por dia. Então você acendeu o farol, você vai com o farol aceso. Eu quero saber qual é nos outros países, como o rapaz acabou de falar aí, nos outros países, a estrada é boa, meu amigo. Você anda aqui na cidade do Maranhão, do Brasil em geral, você vê aí que as placas de informação é tudo coberto pelo mato. Então o governo podia fazer era botar placa, botar placa, não é botar para acender a luz, botar a lei, isso aí é mais um recurso para arrecadar dinheiro. Olha, por exemplo, essa moto. Certo que os motoqueiros não é todos, mas a maioria são responsáveis. Mas o maior acidente do nosso país é moto. E o senhor é contra ter que acender os faróis? Eu sou contra, eu fico assim, eu não sei, assim, por exemplo, assim, o que vai dar pra gente assim, para não ter batido de carro. Por exemplo, o campo é isso aí. Vem quanto mais gente aí, foi que o governo fez, tá aí a estrada tá parada aí, ó.
Aí o governo está preocupado com farol aceso de carro, para arrecadar dinheiro, para vender farol para os carros. Tem muitos carros que não tem farol. Isso é para arrecadar dinheiro, é a minha opinião. Tá bom, muito obrigado, viu? Este telespectador abre uma discussão. Eu quero ouvir, o telefone está no ar. Nós temos agora uma lei que exige o motorista acender os faróis, né, ao transitar as rodovias. O telespectador é contra. O Norberto, da Polícia Rodoviária Federal, participou agora. A multa é gravíssima. Motorista que não acendeu meio farol para transitar em rodovias vai ser multado. E o telespectador ligou aqui dizendo que é contra. Eu quero ouvir a sua opinião. Nós temos o WhatsApp, você pode participar pelo WhatsApp e você pode também mandar a sua opinião ao vivo pelo telefone. Você, meu caro telespectador, é contra essa lei que exige os faróis acesos, um meio farol? Então, que fique bem claro, não é o farol de neblina, não é o farol alto, é o meio farol. Transitar com o meio farol ligado. Se você é contra, né, você pode participar e dar a sua opinião. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Lucinete do Maiobão. Oi, Lucinete, você está acompanhando aí a nossa enquete? Você é contra ou a favor essa lei? Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho assim que tem tanto outros problemas mais sérios que o Detran tem que fazer para nós que temos veículos, as ruas quebradas, sinalização não tem e vem com esse é um meio mais de tirar dinheiro. Eu acho assim. Isso não tem nada a ver. Durante o dia, andar com farol aceso. Que ficou para se ver à noite, não foi durante o dia. Você dirige? Sim. E não é acostumada a ligar o farol de dia? Não. Então você é contra? Sou. Tá certo. Obrigado pela sua opinião, viu? Um abração a você e a todos que estão nos acompanhando aí. Tá bom? Olha, você pode ligar para o nosso programa. Nós estamos discutindo essa nova lei aí. Transitar com os faróis acesos. O farol agora vai ter que ser ligado na meia luz. É a luz baixa, né? É a chamada luz alta. Tem a luz alta e a luz baixa. Então você tem que andar com a luz baixa ligada. Aquela luz baixa ligada nas rodovias. Qual é a sua opinião, meu caro telespectador? Você pode entrar em contato. Vai melhorar, vai ajudar na segurança daqueles que transitam, daqueles que viajam, daqueles que usam as nossas rodovias, e a lei vale para todas as rodovias. Saiu na rodovia, aqui tá esquisito esse negócio aqui, ó. Faz tempo, 2 anos já que eu aguento isso aqui, ó. Isso aqui não tem tímpano que aguente, meu querido. Alô? Oi? Tem gente na linha? Você tá rindo, né, rapaz? Não é de rir, não, é de chorar, viu? 2 anos que eu aguento isso aqui pendurado aqui. Então, por isso eu estou ficando surdo, viu? Vamos ao telefone, a participação popular. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É de Jesus, aqui do Maracanã. Oi, de Jesus. A sua opinião sobre a nossa enquete aí, você é a favor da lei que exige os faróis acesos ou não? Não, eu sou a favor. Pode falar. Eu sou a favor porque é claro que o condutor do veículo, às vezes, é um pouco despercebido das coisas, aí um farol aceso, ele vai ficar mais atento, né? Vai melhorar, né? Vai dar mais visibilidade. Vai melhorar, com certeza melhora, e eu acho que já deveria ser há muito tempo. Agora, eu gostaria de uma opinião do apresentador, é o seguinte, eu tenho um amigo que já pegou uma multa por passar no canteiro. E comigo mesmo já aconteceu isso, eu passar no canteiro e a multa do meu amigo num carro foi de R$120 e a minha de 570. Rapaz, a mesma infração com preços diferentes? É a mesma infração com preço diferente. Sem interpretação da lei é a mesma coisa para todo mundo, né? A lei é igual para todos, né? Olha, eu francamente tenho minha opinião que isso é uma brincadeira de mau gosto. Se você comete a mesma infração, né, a multa teria que ser no mesmo valor. Já aconteceu, né? Aí o outro amigo, eu peguei a multa no mesmo local que tu pegou e eu tô pagando 120. Agora... o mesmo cidadão e outra pessoa passa no mesmo local e pegou uma multa de 570. É só um...
Cabe eu não sei se cabe ao PROCON, inclusive, direito do consumidor. E quando chega o recurso para a gente recorrer, é com 2 meses depois. Esse recurso você recorre e nunca ganha, né? Eu nunca vi ninguém ganhar nesse recurso. Isso não adianta. A gente tem que ficar mesmo atento e muito obrigado aí. Um abraço, meu amigo. É difícil, viu? Esse lance de recorrer, ele só manda uma coisa pro forma, né? Você recebe uma multa, se você quer recorrer, você tem lá toda uma documentação, todo um trâmite, mas você entra com essa reclamação, né? Tentando fazer um recurso justo. E aí você perde, né? 99,9% você acaba perdendo. Mas nós estamos perguntando se você é contra ou a favor dos faróis acesos nas rodovias estaduais, federais. Rodovia, qualquer tipo de rodovia agora você vai ter que andar, vai ter que dirigir, vai ter que trafegar com os faróis acesos. Então nós estamos ouvindo os telespectadores, daqui a pouco tem PROCON, daqui a pouco tem o PROCON e você vai poder fazer perguntas ao advogado do PROCON que estará aqui. Deixa eu falar da Carlos Pires. A Carlos Pires, para você que quer ter uma boa assessoria. Doutor Cruz já aqui, muito obrigado, doutor Cruz, advogado do PROCON, daqui a pouco ele participa com a gente aqui do Agora Maranhão. Olha, a Carlos Pires, ela presta uma assessoria imobiliária, além de fazer todo o papel de uma imobiliária, de encontrar o melhor imóvel, seja ele novo ou usado, de encontrar o melhor preço, as melhores taxas de juros, a melhor localização, aquilo que você realmente procura, né? A imobiliária, ela dá total assessoria ao comprador. A pior coisa que tem é quando você procura uma empresa, quando você quer comprar algo e você não tem um bom atendimento, você não tem um bom pós-venda. Aliás, a gente discute muito isso, essa questão do pós-venda. Na hora de comprar é uma maravilha, mas depois não dá aquela assistência. A Carlos Pires dá toda a assessoria ao seu cliente. Vamos acompanhar? Rode aí o VT, por favor. Em 2016, nós temos o compromisso de lhe apresentar a sua casa duplex de condomínio fechado. Condomínio Portal do Araçagi. Casas duplex com conforto e segurança para você e sua família. 3 quartos, sendo 2 suítes, toda no fino acabamento e com espaço para área de lazer privativa. 3 opções de projeto para você executar o melhor no seu quintal. A GDR Construções, junto com a Carlos Pires Imobiliária, pensam e planejam pensando no conforto e segurança da sua família. Chegou a hora de você fazer a maior conquista da sua vida, a casa própria. 2016, de braços abertos para sua conquista. Carlos Pires Imobiliária, nosso compromisso é com a sua conquista. Olha, o PROCON realizou um trabalho na BR-135, a gente vai falar com o doutor Ricardo Cruz daqui a pouco sobre essa fiscalização do PROCON, mas você poderá fazer perguntas também através do nosso telefone. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem PROCON aqui. Prepare a sua pergunta, ligue ou mande pelo WhatsApp. A gente volta num instante só, até já. Estamos de volta ao vivo e quarta-feira é dia de PROCON aqui no programa. Muito obrigado, doutor Ricardo Cruz. Obrigado. Seja bem-vindo. Doutor Ricardo Cruz é o diretor de fiscalização do PROCON. Nós tivemos uma fiscalização na rodovia, na 135. Explique melhor para a gente como que foi feita essa fiscalização. Qual foi o objetivo? O objetivo dessa fiscalização é exatamente minimizar esses prejuízos que já vêm sendo causados ao consumidor maranhense há muito tempo, né? Essa duplicação dessa obra já se arrasta aí ao longo de vários anos, o que indiretamente afeta o consumidor. O aumento dos custos de fretes até chegarem aqui à nossa cidade, acidentes, né? Uma série de danos à vida, à saúde e segurança do consumidor maranhense. Então, por essa razão, nós, no dia de hoje, fiscalizamos essas obras. Já havíamos antes oficiamos o MPF, o Ministério Público Federal, já que são obras de responsabilidade do governo federal,
da sua execução por meio do DENIT, né? E nós estamos cobrando do MPF um posicionamento, uma ação mais enérgica para que seja cobrado do DENIT, que é o órgão que vai executar, que está executando essas obras, para que elas terminem de forma mais rápida. Olha, se você deseja fazer alguma pergunta ao advogado do PROCON, o telefone está aí, sobre qualquer assunto, né, que o PROCON possa, evidentemente, que esteja na área do PROCON, na área de atuação do PROCON. Ainda sobre a rodovia, e por falar em área de atuação do PROCON, eu observo, e olha que eu já viajei por alguns estados brasileiros, que o PROCON aqui avança mais que os outros PROCONs. Por exemplo, em relação à rodovia, eu nunca vi. Em relação a ônibus, dificilmente você vê o PROCON de um outro estado fazer esse tipo de diligência em garagens de ônibus. Agora, sobre a duplicação também, vocês... É da área de abrangência do PROCON, é da jurisdição do PROCON, tudo isso que vocês fazem, evidentemente. Sim. Todas essas ações, elas são legitimadas com base no Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei Federal 8.078/90. Não há questionamentos em relação a essa atuação? Existem alguns questionamentos por parte de alguns órgãos, né, que não conseguem enxergar além, né, daquela área de atuação ali muito limitada, né? Na verdade, fica só na relação de consumo, de comprar ali. Fica fazendo o beabá, né? A questão da troca do produto, né, com vício. Então, nós buscamos perceber toda a ótica das relações de consumo, né? Analisando toda a cadeia de produção, o mercado de consumo, serviços essenciais como o transporte público, que é uma relação de consumo, onde centenas de milhares de pessoas se deslocam, né, no dia a dia para o seu trabalho, para a sua casa. Então, são atividades básicas, atividades essenciais, serviço de energia elétrica, serviço de água, serviço como de esse telefonia, da rodovia, né? Como esse também esse da rodovia, a pessoa perguntando, mas o que o PROCON tem a ver com rodovia? Nós temos as imagens aí, Rafaela? Aí, as imagens dessa operação. Foi feita com o IMEC, né? Aqui em parceria com o IMEC também? Não, essa não. Não, essa não, né? Foi a outra que... é a outra que foi feita em parceria com o IMEC, né? Essa daí foi... vocês tiveram também a ajuda da PRF, não? Também a PRF nos acompanhou hoje, né, quando nós estávamos acompanhando as obras, né, fiscalizando as obras, a PRF nos acompanhou, também deu apoio, deu suporte para a gente. E agradecer também ao pessoal da PRF que prontamente atendeu esse pedido. Essa foto aí foi da fiscalização que realizamos anteriormente, a inspeção na rodovia, fiscalizando as vans, né? Nós temos, então, a fiscalização das vans também. Foram, então, dois tipos de fiscalização, né? Essa aí da rodovia, da duplicação, e em relação às vans. Me fale dessa fiscalização das vans. Essa fiscalização... E você pode ligar, meu caro telespectador. Estou aqui com o doutor, mas se tem alguma pergunta... Né? Se você tem alguma pergunta sobre cartão de crédito, sobre algo que você comprou, algo que você quer trocar, né? Sobre qualquer relação de consumo, você pode entrar em contato. Essa fiscalização, ela faz mais uma etapa da Operação Férias, uma operação organizada pelo PROCON Maranhão e pelo IMEC, juntamente com outros órgãos. Nessa fase da operação, nós tivemos o apoio também da Polícia Rodoviária Federal e do DETRAN, onde nós fiscalizamos basicamente aí, itens que visam garantir a vida, a saúde e segurança do consumidor. Né? Verificamos questões como pneu, como a questão dos faróis do veículo, juntamente com o DETRAN. Fiscalizamos a questão do cinto de segurança e fiscalizamos, o IMEC fiscalizou a questão do tacógrafo, que é um mecanismo no veículo que ele funciona como uma espécie de caixa preta, né, equiparado como se fosse do avião, a caixa preta. E nas vans, nesses micro-ônibus, é o tacógrafo, né, que ele mede exatamente a velocidade que era percorrida, né, em determinado trajeto, o que vai poder se apurar a origem de causa de acidentes. E nós verificamos também itens relacionados com a emissão de nota fiscal, como a garantia da segurança ao consumidor e também a meia passagem, tanto para estudantes como para idosos. Então, a gente vê aí que a relação de consumo ela é um aspecto bem amplo, né? Cada órgão tem a sua especificidade, tem a sua técnica que vai dar mais qualidade, mais subsídio para essa ação, e o intuito é que o consumidor ele possa, no final das contas, ter um serviço de melhor qualidade. Tem um telespectador aqui, ele não quer se identificar, ele está perguntando em relação aos cinemas, né? O óculos 3D
se vocês acompanham a higienização, em relação aos preços dos combos, né, da pipoca, do refrigerante, em relação a esse abuso, porque realmente é muito caro. Né? Você compra qualquer produto ali antes de entrar na sala para assistir um filme e paga o olho da cara. E não pode levar pipoca, não pode entrar com nada. Há uma proibição. Sobre essa questão, a questão dos óculos, nós realizamos já uma fiscalização em todos os cinemas, né, e verificamos todos esses procedimentos, né, de limpeza, juntamente... E pode transmitir conjuntivite, né? Isso. E outras doenças. Fizemos um acompanhamento junto com a vigilância sanitária, junto com os técnicos especializados também do PROCON nessa área, e verificamos todos os procedimentos adotados. Agora, no dia a dia, o consumidor, se ele verificar alguma irregularidade pontual, alguma coisa específica, ele também pode formalizar a sua denúncia, que nós novamente fiscalizamos e averiguamos se há ou não alguma irregularidade. Sobre a questão dos alimentos que são fornecidos nas bombonières, nos cinemas. Vendidos, né? Isso, que são vendidos, né? O consumidor, ele pode levar alimentos de outro local, ele não pode ser barrado por alguma... Se ele quiser fazer a pipoca em casa e levar, se ele pode. quiser levar de casa a pipoca, o refrigerante, né? Ele não pode haver qualquer tipo de impedimento em relação a isso. Isso seria, a imposição desse consumo seria uma prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. A venda casada é proibida? É proibida, é uma prática infrativa que ela é punida varia desde multa até a suspensão da atividade. Em relação a isso, nós fizemos uma ação informativa, colocamos vários banners, né, nos cinemas, para que o consumidor ele possa ser informado antes de adentrar na sala do cinema. Então, caso você passe por alguma situação semelhante a isso, formalize a sua reclamação junto ao PROCON para que o seu direito seja resguardado. Vamos ao telespectador que está ao telefone e quero fazer pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Luísa, aqui do Barreto. Oi, tudo bem? Qual é a pergunta que você tem ao Dr. Cruz? É porque eu fiz um negócio de botar crédito, né? Pela Oi, né? Que no começo foi baratinho, era 50 e pouco. Depois veio uma conta, eu sei que eu fiz uma conta que deu R$200, eu paguei direitinho. Aí veio outra conta, tudo pagando direitinho. Agora, no mês de maio, eu não recebi a conta. Quando eu fui lá, aí eu tinha que pagar 32. Aí eu negociei, aí para pagar. Mas só que a conta está chegando tudo cara, de 71. Eu não tenho condições de fazer, eu queria saber como é que eu faço. Aí para pagar, Ok, deu para entender bem a pergunta? Entendi. Muito obrigado pela participação. Pode desligar para a gente aguardar uma outra ligação, ele vai responder a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado. Dona Luísa, é importante que a senhora entre em contato com a operadora para saber exatamente qual a sua quantidade de consumo, né? O que justifica essa elevação desse valor, se é realmente porque o seu consumo aumentou ou não. Inclusive, a senhora pode contestar essas ligações se a senhora entender que não foi do seu número, se for, por exemplo, pode ser algum caso de um aparelho clonado, né? Então, verificar exatamente o que foi isso. Ou se, por conta do consumo da internet, é um direito básico do consumidor o acesso à informação. Então, a senhora precisa desse acesso à informação para saber exatamente por o que a senhora está sendo cobrada. É importante que a senhora procure também sempre o pagamento em dia. É uma dúvida que sempre é trazida para a gente sobre a questão da conta. O consumidor, ele tem direitos, né, como, por exemplo, acesso à informação, mas ele também possui deveres. Então, ele tem que pagar em dia, mesmo se, por exemplo, a conta não chega. O consumidor ele tem que buscar, a empresa pode buscar os canais pela internet, pode buscar diretamente no guichê para efetuar esse pagamento e não incorrer em qualquer tipo de juros. Outra coisa importante também, qualquer relação de consumo que é firmada, ela deve ser garantida ao consumidor um contrato. Então, a senhora deve solicitar o seu contrato junto à empresa para a senhora entender quais são essas cláusulas, qual o pacote de dados que vem ali naquele plano e o que foge daquele pacote, como ele é cobrado a mais, né? Com que medida, com que parâmetro esse valor é cobrado. Doutor Cruz, eu vou fazer uma pergunta aqui. Não sei se é difícil, mas se for, o senhor pode responder na próxima semana, ou quem sabe se aprofundar mais para trazer aqui. Hoje em dia, com esse mundo moderno, as pessoas trabalham no estado, moram no outro, trabalham na cidade, moram na outra. Existe uma relação de consumo, por exemplo, telefone. Vamos falar de algo mais comum. A pessoa trabalha, que ela compra um chip daqui, ou ela faz uma assinatura de um telefone daqui, e ela depois muda, vai para Teresina. Ela não tem como ficar vindo aqui caso ela tenha que entrar com uma ação no PROCON, caso ela tenha que fazer uma reclamação no juizado especial. Ela pode fazer em qualquer lugar do território nacional. Isso. O consumidor... Uma pergunta que sempre me fazem.
o consumidor ele é vulnerável, né, como reconhece o próprio artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade ela tem vários quesitos, vulnerabilidade técnica, econômica, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele foi instituído exatamente para minimizar essa desvantagem natural que o consumidor tem em face aos grandes fornecedores de produtos e serviços. Então, o consumidor ele pode propor qualquer ação administrativa ou judicial no seu domicílio. Então, o consumidor que, por exemplo, viajou para o Rio de Janeiro... Não, ele tem domicílio aqui, mas ele mudou. Aconteceu o fato e ele mudou. Foi para Teresina, foi para o Rio de Janeiro. Ele pode lá. Propor ação naquele local, né? Por exemplo, ele viajou para o Rio de Janeiro, mas e teve um problema lá, voltou para cá. Ele pode propor ação aqui, ou o contrário, vice-versa. Ele teve um problema aqui, ou mas ele teve acabou que mudar. Indo morar lá no Rio de Janeiro. Pode propor ação lá no local onde ele então não existe fronteiras para isso. Isso, não existe, né? É importante que o consumidor ele busque o órgão responsável naquela região onde ele se encontra, né? Então, se for... Nos juizados especiais, nos juizados especiais... É a mesma coisa, isso, né? Pode ser no domicílio. Isso, no domicílio onde o novo local de residência daquele consumidor. Então, se ele precisou se mudar, se ele está agora em outro estado, uma outra cidade, ele pode procurar o Poder Judiciário daquele local, procurar os órgãos de defesa do consumidor, para lá ingressar com essa ação, com essa medida administrativa ou judicial. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Valdeide. Oi, Valdeide. Qual é a pergunta que você tem ao doutor Ricardo Cruz? Não, porque eu conheço uma pessoa que ela comprou um telefone, um aparelho de telefone. Certo. Aí ela deu para a criança, para o filho dela brincar. Aí a criança pega e desmantela o telefone. Aí ela foi no Procon, dizem que ia botar a loja na justiça, porque o telefone veio com defeito. Eu queria saber se isso é certo ou é errado. A criança que acabou destruindo o telefone? Isso, ela deu para a criança brincar. Aí a criança pegou... Ela não sabe se a criança causou o defeito no telefone. Isso, aí ela foi dizer que já veio com defeito já. Entendi. Um abraço, obrigado pela participação, viu? Pois é, ela comprou o telefone, a criança brincou com o telefone... Assim, e aí ela alegou um defeito. Pela própria boa-fé, né, o consumidor ele tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor, procurar a justiça quando ele realmente entender que aquela situação lhe é realmente devida, né? Então, no caso, se o próprio consumidor foi responsável por aquele dano, aquele objeto, né, um aparelho que ele não deve ser utilizado, por exemplo, por crianças, o consumidor não tem direito nessa ocasião, nesse caso. Agora, se aquele produto no uso normal, rotineiro, ele apresenta algum vício ou defeito, aí o consumidor deve buscar os órgãos de defesa do consumidor para que essa empresa possa ser responsabilizada, possa resolver o problema do consumidor. Ok, eu quero agradecer a presença do senhor, doutor. Apenas um elogio aqui, o telespectador diz que é a favor de que haja fiscalização nas rodovias e que também é a favor do pedágio, ele é a favor também da iluminação. Olha aqui, sou a favor de tudo que possa nos dar segurança na estrada, mas a questão da 135, minha opinião é que o governo não tem capacidade de manter a estrada, sempre em prefeito estado, e deveria fazer como nos outros estados do sul, entregar para iniciativa privada. Meu amigo, não fale isso não, que eu sou do Paraná. Paraná tem o pedágio mais caro do mundo. É horrível. Doutor Ricardo. Obrigado. Mais uma obrigado vez pela presença, pelo viu? E na quarta-feira tem Procon novamente. Novamente. Ok, intervalo? A Rafaela pediu, a gente obedece, ainda mais uma mulher bonita dessa, né? Tem que fazer, uma ordem. Né? Tem que... A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com Agora Maranhão. E olha, uma telespectadora aqui, mostra a telespectadora que está aqui mandando uma pergunta, por favor. Está aí, assistindo o programa. O advogado do Procon já não está mais aqui, mas ela faz uma reclamação. Diz o seguinte, que ela chegou na Semar para fazer tinha que ser atendida na Semar, e ela pegou uma senha por volta das 10h56. Veja só. Deixa eu só mostrar aqui. Ela até mandou a imagem da senha. Olha aí, mostra a senha aí. É a senha número 90
094, né? 094, olha. Fui reclamar na Semar, peguei uma senha 10h56 da manhã e só foi atendido às 14h46. Aliás, não tinha ainda feito atendimento às 14h46. Quando foi atendido, teria que aguardar mais 1 hora. Jesus amado, isso aqui é um desrespeito, né? Você tem que reclamar no PROCON mesmo, meu querido. Tem que reclamar mesmo, é direito do consumidor, isso é mau atendimento. A Laiane está assistindo, a Laiane curtindo o programa com a sua irmã, com as suas amigas. Muito obrigado, Laiane, pela audiência. Chegamos ao final, já acabou, querido? Nossa, não, já acabou, é? Beleza. Amanhã a gente volta, um abraço.